Olha só, pessoal, a questão número 1 pede para a gente a menor velocidade do projétil durante seu movimento, né? O movimento é um lançamento oblíquo, então a trajetória é uma parábola. E a menor velocidade do projétil é justamente na altura máxima, onde a velocidade dele vale V0x. Então basta a gente achar o ângulo de lançamento que a gente tem o V0x, já que a gente tem o V0. Bom, dois modos de fazer. Um direto, utilizando a equação do alcance, que é uma equação muito restrita, muito específica para essa situação, que eu não acho tão relevante na maioria das situações, mas essa aqui vai ser bem interessante. A gente sabe que o alcance vale V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2θ. O alcance sendo 1000 vai ser igual a 100 ao quadrado sobre 10 vezes o seno de 2θ. 100 ao quadrado sobre 10 vai dar 1000, né? Então esse aqui corta com esse aqui tudo. Então o seno de 2θ vale 1. Então o 2θ vale 90. Então o θ vale 45 graus. Então o V0x é o V0 cosseno de θ. Isso porque nós temos uma decomposição dessa forma aqui, né? Aqui o V0. Aqui o V0x. E aqui o V0y. E aqui o θ. Então o V0x seria 100 vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, divide por 2, 0,7. Então o V0x é 100 vezes 0,7, que dá 70 metros por segundo, né? Então o V0x vai valer 70 metros por segundo. Seria a nossa letra D. Eu vou agora fazer do jeito mais completo, porque esse jeito é muito aplicação de fórmula, eu não gosto. Mas é um jeito muito mais simples para essa situação específica, tá? Bom, a gente sabe que o alcance é o V0x vezes o tempo total. O tempo total nós vamos tirar do movimento vertical, né? Vy é igual a V0y menos gt. O Vy é 0, o V0y vai valer V0 seno de θ menos 10 vezes o tempo de subida. O V0 vale 100, né? Então quer dizer que 10 tempo de subida vai ser igual a 100 seno de θ. Então o tempo de subida vai ser 10 seno de θ. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então aplicando nessa equação aqui, ó, a gente sabe que o alcance, que é 1000, vai valer V0x, que é 100 vezes o cosseno de θ, né? Vezes o tempo total, que é 2 vezes o tempo de subida, que é 10 seno de θ. 1000 vai ser igual a 100 vezes 10, né? Então eu sei que 2 seno de θ cosseno de θ vale 1. Esse 2 seno θ cosseno θ é justamente a identidade trigonométrica de seno de 2θ. Então, seno de 2θ é igual a 1. Então, quer dizer que 2θ vale 90, fazendo com que o θ vale 45. Então, jogando ali, ó, V0x ó, vai valer 100 vezes o cosseno de 45, né? Cosseno de 45, a gente já sabe que vale raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2, 1,4, sobre 2, 0,7. Então 100 vezes 0,7, 70 metros por segundo, como diz nossa letra D. Já a questão 2 é uma questão de lançamento horizontal. Bom, no referencial da lancha, o avião aproxima dela com uma velocidade de 50 metros por segundo, né? Justamente porque eles estão na mesma direção e sentido. Então, enquanto a lancha avança com 20 metros por segundo, o avião avança com 70 metros por segundo. Então quer dizer que no referencial da lancha, a velocidade de aproximação do avião, então a velocidade do avião em relação à lancha, vai ser de 70 menos 20, que é de 50 metros por segundo. Bom,
Como é uma questão de lançamento horizontal, a gente precisa calcular o tempo de queda, utilizando a altura, né, a altitude. Então, como ele avança enquanto cai, nós vamos calcular o tempo que ele demora para cair, né, e esse é o tempo que ele vai avançar. Então, utilizando as equações do MRV, a gente pode falar assim que D vai ser igual a V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pensando numa queda livre, esse termo aqui é zero. Então, como é uma queda, né, a altura vai ser igual a aceleração é a gravidade, então gt2 sobre 2. Substituindo aqui, ó, a altura por 320, vai ser igual a 10t2 sobre 2, né? Passa multiplicando 2 vai dar 640, passa dividindo 10 vai dar 64. Então o tempo de queda ao quadrado vale 64. Então quer dizer que o tempo de queda vale 8 segundos. Então a gente calcula qual que é a distância que o avião precisa estar atrás da lancha para conseguir acertar ela, utilizando D igual a VT. A distância é o que a gente está buscando, a velocidade é o próprio 50 e o tempo é o 8. Então a distância vai dar 400 metros, que é a letra C. Questão 3 é uma outra questão de lançamento oblíquo, né? E ela nos pede para calcular qual que é a distância horizontal que a parede está do ponto de lançamento. Para isso, basta a gente calcular qual que é o V0x. A gente tem a altura máxima, então a gente consegue calcular qual que é o V0y, né? Então a gente sabe que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Na altura máxima, a velocidade é zero. Aqui vai ser o V0y que eu estou procurando, né, ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10. Então eu vou isolar o V0y, né? E eu sei então que V0y vale 10 raiz de 2 metros por segundo. Então aqui eu posso fazer do jeito que eu preferir. Eu posso achar o ângulo, por exemplo, e calcular quanto vale o V0x. Ou então eu faço Pitágoras. Eu vou fazer Pitágoras. V0 ao quadrado vai ser igual a V0x ao quadrado mais o V0y ao quadrado. V0 é 20 ao quadrado, vai ser igual a V0x ao quadrado mais 10 raiz de 2 ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 100 vezes 2, 200, né? Então aqui vai dar 400, é igual a V0x ao quadrado mais 200. Então V0x ao quadrado vale 200. V0x, naturalmente, vale 10 raiz de 2 metros por segundo. Fazendo D igual a VT, eu sei que a distância que eu estou procurando, o V vai ser o V0x, 10 raiz de 2, vezes o tempo, que é 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 10 vezes 1,4 vai dar 14, vezes 2, 28. Então D vale 28 metros, como diz a nossa letra B. A questão 4, pessoal, já é uma questão bem mais complicada do que as outras, né? Uma questão de equação da trajetória. Bom, eu sei que o projétil tem que andar meio metro para frente e subir 0,4 metros. E a gente sabe que ele foi lançado sob um ângulo de 45 graus. Então, para a gente não é relevante o tempo disso, né? Ele pode demorar o tempo que for aqui. Ele tem que andar meio metro para frente e 0,4 para cima ao mesmo tempo. Bom, e qual que é a ideia então? É pegar o tempo que ele demora em função de V0x, ou seja, em função de V0, e jogar esse tempo no movimento vertical. Então, no movimento horizontal, a gente sabe que D é igual a VT, né? A distância vai ser 0,5 metros e o V vai ser o V0x, vezes o nosso tempo. V0x a gente já sabe que é o cosseno de θ, né? Por conta dessa decomposição aqui, ó. O V0, V0x e V0y. Aqui é θ, então eu componho aqui, ó, para cá. Então meio vai ser igual a V0 vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o tempo. Então o tempo vai ser, ó, passo 2 multiplicando vai dar 1, né? Passo raiz de 2 dividido, raiz de 2. Então vai dar 1 sobre V0 raiz de 2. Deixa dessa forma aqui. Utilizando a equação do MRV, D igual a V0t
mais AT2 sobre 2, a distância vai ser a nossa altura. A altura é o V0y, né? Que é o V0 vezes o seno de θ, V0 raiz de 2 sobre 2, vezes o tempo, que é 1 sobre V0 raiz de 2, menos, né? Que é a gravidade, 10 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, 1 sobre V0 raiz de 2 ao quadrado. V0 corta com V0, raiz de 2 corta com raiz de 2. Então, nossa altura de 0,4 vai ser igual a 0,5 menos 10 sobre 2, 5, vezes 1, né, sobre 2V0 ao quadrado. Inverte os lados, então 5 sobre 2V0 ao quadrado vale 0,5 menos 0,4, 0,1. Então, ó, isolando o V0 ao quadrado, o que vai ficar? 5 sobre 2 vai dar 2,5, dividido por 0,1, 25, ou seja, V0 ao quadrado é 25. Então, V0 vale 5 metros por segundo. Voltando aqui na questão, é a letra A. A questão 5 é bem parecida com a questão 4. Então, qual que é a ideia? É fazer justamente a equação da trajetória, né? Que é pegar o tempo de uma das equações e substituir na outra. Então, basta fazer aqui, ó, a posição horizontal x é igual a V0x vezes o tempo, e a posição vertical y é o V0y vezes o tempo, menos GT2 sobre 2. Então, pegando ali a primeira equação, ele tem que percorrer 15 metros, né, desse intervalo de tempo, com o V0x. Ou seja, 15 vai ser igual ao V0 vezes o cosseno de θ, de novo, por conta da decomposição de vetores, né? Esse é o V0, esse é o V0x, e esse é o V0y, e aqui é o ângulo θ. Eu decomponho aqui, ó, o V0x é o cosseno e o y é o seno, vezes o tempo. A posição vertical y, olha só, ele tem que arremessar de 1,5 m de altura e chegar a 6,5 metros. Então o deslocamento vertical vai ser de 5 metros, né? 5 vai ser então, ó, V0 seno de θ, que é o V0y, vezes t, menos a gravidade, que é 10, sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, reorganizando as contas, eu sei que o tempo, partindo dessa equação aqui, ó, vai ser igual a 15 dividido por V0 cosseno de θ. Jogando na equação de baixo, eu sei que 5 vai ser igual a V0 seno de θ vezes 15 dividido por V0 cosseno de θ, menos 5, né, que é 10 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 15 sobre V0 cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Eu vou cortar o V0 com V0, sendo sobre o cosseno vai dar tangente. Então 5 vai ser igual a 15 vezes a tangente de 45, menos 5 vezes 15 ao quadrado é 225, dividido por V0 ao quadrado, vezes o cosseno de θ, né? É o cosseno de 45, então vai ficar cosseno ao quadrado de 45. Puxando um pouquinho o espaço aqui, ó, vai ficar 5 é igual a 15 vezes tangente de 45, 15, já que a tangente de 45 é 1, menos 5 vezes 225, vou deixar escrito aqui, ó, dividido por V0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, eu vou levar isso ao quadrado, vai dar 2 sobre 4, que é meio. Tendo isso em mente, ó, vai ficar então, ó, passo 5 para lá subtraindo e passo o restante para o outro lado. Aí o meio eu vou passar para o numerador também, né? Então vai ficar 2 vezes o restante aqui no numerador. Então 2 vezes 5 vezes 225 dividido por V0 ao quadrado é igual a 10. Olha que interessante. 2 vezes 5 corta com 10, né? Então V0 ao quadrado vale 225. V0 então vale 15 metros por segundo.
Isso, pessoal, vai ser a letra B. Questão 6 é uma questão bem interessante. Nós temos um projétil que foi lançado com um ângulo de 60 graus com horizontal e a questão nos pergunta qual que é a altura que ele vai estar quando esse ângulo for de 45 graus. Bom, então ele vai fazer um movimento, né, que é uma trajetória parabólica, já que é um lançamento oblíquo. E o que tem de especial nesse ângulo de 45 graus? Como é um ângulo de 45 graus, tanto o VY, né, quanto o VX vão ter o mesmo valor. E esse VX naturalmente é o V0x, né? Então ele vai estar aqui como V0x e o VX aqui também. E aqui eu vou ter um V0y. Então vamos calcular quanto que é esse VX, né? Utilizando de novo a nossa decomposição de vetores. Temos aqui o VY, temos aqui o VX, né? E a soma deles, que é o V, vai estar com essa inclinação, o V0, né? Então aqui é o V0, esse é o V0x e esse é o V0y. E aqui é o ângulo θ. O V0y vai estar sem o ângulo, né? Então vai ser o V0 sem o ângulo. E o V0x vai ser o V0 com o ângulo, né? V0y vai ser, ó, o V0 que é 200 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? Então isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 200, vai dar 100 raiz de 3 metros por segundo. V0x vai ser o 200 vezes o cosseno de 60, que é meio, vai dar 100 metros por segundo. Então, o projétil tem que sair do V0y, que é 100 raiz de 3, e chegar a uma velocidade de V0x, que é 100. E a gente quer saber qual que é a altura que ele vai percorrer nesse movimento. Então basta jogar um torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Esse V aqui, ó, é o VY, né? Que é igual ao VX, que é igual ao V0x. Então ele vai ser o próprio 100. Então 100 ao quadrado vai ser igual a 100 raiz de 3, que é o V0y, né? Ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, né? Que é a aceleração, que é 10, né? Vezes a nossa altura. Então vamos deixar indicado, né? Eu vou passar o 2 vezes 10 h para um lado e o 100 ao quadrado para o outro lado. Então vai ficar, ó, 20h vai ser 3 vezes 100 ao quadrado menos 100 ao quadrado. Então 20h vai ser 2 vezes 100 ao quadrado, né? Bota a evidência, 3 menos 1, 2. Então h, ó, vai ser 2 vezes 100 ao quadrado, que vai dar 10.000, dividido por 20. Vou cortar um 0 com 0, o 2 com 2, então fica 1.000 metros. Então ele sobe 1.000 metros para sair de uma velocidade de 100 raiz de 3 para chegar até 100 na vertical. Letra C. Questão 7, pessoal, é uma questão que faz a gente pensar um pouquinho, tá? Uma questão que a gente vai usar só a definição da velocidade angular. A velocidade angular é justamente o ângulo descrito no intervalo de tempo. Bom, se o relógio atrasa, significa que ele mostra um horário anterior ao que ele deveria mostrar, né? Então, pensando aqui, ó, no relógio, o ponteiro estava aqui, ó, no 12, né? Depois de 1 hora, ele deveria ter dado uma volta completa, mas ele não deu uma volta completa. Ele atrasou 10 minutos. Então, ao invés de estar no 12, ele vai estar no 10. Então ele percorreu esse ângulo todo aqui, ó. Então como que eu calculo esse ângulo aqui, ó? Bom, a volta não tem 12 pedaços, ele não percorreu 10 pedaços. Então ele percorreu 10 12avos de uma volta completa que tem 2π radianos. Então esse é o ângulo descrito. E o intervalo de tempo é de 1 hora, né? Como ele pede em segundos, vai ser 3.600 segundos. Então, aplicando na definição, ó, o ômega, então vai ser 10 sobre 12, eu posso simplificar para 5 sextos. 5 sextos de 2π. E eu vou dividir isso aqui, ó, por 3.600. Então, reorganizando, o ômega vai ser 10π dividido por 6 vezes
3.600. Então, o ômega vai dar π sobre 2.160 radianos por segundo, que é a nossa letra A. Apesar de ser bem rápido, é uma questão bem difícil, tá? A questão 8, pessoal, é uma questão de transmissão de MCU. Eu vou transmitir um movimento circular da engrenagem dianteira da bicicleta para a engrenagem traseira e ela vai transmitir para a roda da bicicleta. A transmissão entre as engrenagens dianteira e traseira se dá por uma corrente, né? E a transmissão entre a engrenagem traseira e a roda se dá por eixo. Vou chamar essa engrenagem de 1 e essa engrenagem aqui de 2. Pelo fato de elas estarem acopladas por uma correia, eu sei que o V1 é igual ao V2. A velocidade num movimento circular uniforme pode ser dada por V igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, 2π raio 1 F1 vai ser igual a 2π raio 2 F2. Vou cancelar o 2π com o 2π. O raio da primeira, ela falou assim, ó, que vale 10 centímetros. A frequência é 4/3 de Hz. O raio da segunda vale 4. Então F2 vai valer quanto? Bom, cancelando aqui o 4 com 4, o F2 vai valer 10/3 de Hz. Pelo fato de 2 e a roda, né, estarem em contato por eixo, eu posso falar assim, ó, que a frequência de 2 é igual à frequência da roda. E a velocidade da bicicleta é a velocidade da roda. Então, aplicando nessa equação aqui de novo, ó, vai ficar V da roda vai ser igual a 2π raio da roda vezes a frequência 2. Então, VR vai ser, ó, 2π vezes o raio da roda. Aqui eu tenho que utilizar em metros, tá? Já que eu quero achar a velocidade. E vou achar em metros por segundo para depois converter para km por hora. O raio, então, ó, vale 0,35 metros. E a frequência vai ser de 10/3. 10/3. Bom, como a questão pede aproximadamente, eu vou cancelar aqui, ó, o π com 3. 2 que multiplica 0,35 vai dar 0,7. Vezes 10 vai dar 7. Então a velocidade da roda vale 7 metros por segundo. Que multiplicando por 3,6, que é a conversão de metros por segundo para km por hora, vai dar 25,2 km por hora, que é aproximadamente a letra C. A 9 é outra questão de transmissão de movimento circular uniforme, né? Bom, como todas elas estão em contato, né, já que são engrenagens, ou até mesmo chamadas de rodas dentadas, né, eu posso falar que a velocidade na periferia das rodas dentadas é a mesma para qualquer roda. Então eu vou falar assim que VA é igual a VB que é igual a VC. Lembrando que a velocidade pode ser dada por a velocidade angular vezes o raio, ou então 2πrf. Então vamos calcular qual que é a velocidade B, que é basicamente um ponto na periferia da roda B. Como é igual a de C, e a gente sabe qual que é o ômega e o raio da C, eu posso fazer que é igual a ômega C, raio de C. Então o VB vai valer ômega C, que é 6, vezes o raio de C, que é 0,12. Então isso vai dar 0,72 metros por segundo. Ou, né, 72 centímetros por segundo. Bom, agora para a segunda parte da questão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou igualar o VA com o VC, né? Então, VA sendo igual ao VC, eu posso falar que ômega A vezes o RA vai ser igual a ômega C vezes o RC. Agora que vem a parte interessante, né? Eu quero o ômega A. Então, ômega A vai ser igual a ômega C vezes RC sobre RA. O que tem de interessante aqui, ó? Bom, tem uma propriedade de rodas dentadas, né? De engrenagens, que é a seguinte. Eu só posso acoplar uma na outra, só posso estabelecer o acoplamento entre elas, se elas tiverem uma grandeza em comum chamada passo diametral. Vocês não precisam se preocupar com o que é o passo diametral, mas ele existe, né? E o que ele significa? Ele fala que a razão entre o número de dentes
e o raio é constante. Ou seja, uma razão entre os raios é exatamente uma razão entre o número de dentes de cada roda. Então, ômega A vai ser igual a ômega C, que eu já sei que vale 6, vezes a razão entre o número de dentes do C e o do A. Então, ômega A vai ser 6 vezes o número de dentes de C, que é 96, sobre o número de dentes de A, que é 32. Bom, dividir aqui vai dar 3. 6 vezes 3, 18 radianos por segundo. E isso é justamente a letra C. Bom, pessoal, para finalizar essa lista aqui, ó, essa questão 10, que é uma questão de encontro num movimento numa pista circular, né? Então vamos imaginar que essa seja a pista circular onde os corpos se movem. Vamos colocar como referência o corpo mais rápido. Então, ele partiu daqui, os dois partiram daqui. Então, depois de uma volta, esse primeiro aqui, ó, vai ter percorrido uma volta, naturalmente, né? Ele voltou aqui, ó. Ele é o A. O mais devagar, o B, ele percorreu 3 vezes menos distância e, naturalmente, 3 vezes menos ângulo também, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui, ó. Esse é o B. E o ângulo entre eles é justamente 1/3 do ângulo de uma volta, né? Então, ele vale 2π sobre 3. Então, eles se encontraram mais ou menos aqui, ó. Né? Então, aqui é o ponto de encontro. Qual que vai ter sido o ângulo descrito pelo A? O ângulo descrito pelo A vai ter sido esse aqui, ó. Eu vou chamar de θ A. E o ângulo descrito pelo B vai ser esse aqui, ó. Que eu vou chamar de θ B. Então, eu posso falar que o ângulo descrito pelo A, que é o θ A, vai ser igual ao θ B mais 2π sobre 3. Então, essa aqui, ó, vai ser a análise da posição angular de encontro depois de uma volta do A. O ângulo descrito, né? Θ vai ser igual a ômega t. Então eu posso falar assim, ó, que ômega A vezes t vai ser igual a ômega b vezes t mais 2π sobre 3. A gente também sabe que v é igual a ômega r. Então, naturalmente, ômega é igual a v sobre r. Então, ômega A, que é o mais rápido, vai ser 3v sobre r vezes t vai ser igual a v sobre r vezes t mais 2π sobre 3. Então, passando lá, todo mundo que tem t para um lado vai ficar, ó, subtraindo 2vt sobre r vai ser igual a 2π sobre 3. Então, o tempo vai ser, vou cortar aqui o 2 e vou isolar o tempo, né? O r passa multiplicando e o v dividindo. Então, o t vale π r sobre 3v, mais o tempo que o b demorou para percorrer esse ângulo de 2π sobre 3, né? Então, o período do A vai ser calculado utilizando a definição que nós temos aqui, ó. A gente sabe que a velocidade angular pode ser dada por 2π sobre o período. Então, isolando o período, vai ficar 2π sobre o ômega. O ômega é v sobre r, né? 2π sobre 3v, o r passa para cima. 2πr sobre 3v. Então, o tempo total vai ser πr sobre 3v mais 2πr sobre 3v. O tempo total vai ser 3πr sobre 3v, corto 3 com 3, πr sobre v, que é a nossa letra C. Então essas são as 10 primeiras questões dessa lista que eu inicialmente disponibilizei no Instagram e agora está disponível na descrição desse vídeo. Fique aí sempre atento às novidades para receber aquele impulso para passar no vestibular.